Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui preparados para a nossa segunda aula sobre matrizes. Hoje a gente vai falar sobre mais alguns tipos de matrizes que a gente ainda não viu na aula anterior e vamos começar a ver as primeiras operações que envolvem matrizes, tudo bem? É um conteúdo assim relativamente simples, não tem nada de muito complicado que a gente vai ver hoje, porém, em todas as aulas de matrizes é essencial que você tenha seu caderno do lado, tá? Quando você for fazer as anotações, quando você for tentar resolver os exercícios, evita tentar fazer de cabeça, sabe? Pega o caderno, faz as anotações, que vai facilitar muito na hora de você entender as coisas, tudo bem? Bom, aqui é um pouquinho da introdução do que eu falei. Aqui, ó, reforçando que é imprescindível que você use o seu caderno e faça as suas anotações a cada slide, tá? Porque matriz, apesar de ser simples, para você se confundir não precisa de muito, certo? Pois bem, a gente ainda está no mesmo ponto, né? Aqui observando o guia de aprendizagem. A gente está estudando matrizes determinantes. Por enquanto a gente ainda só viu matrizes. Nas próximas aulas a gente vai começar a estudar as determinantes, né? E aqui sobre significado e características é o que a gente está vendo. E a noção de determinante de uma matriz quadrada. Esse é o próximo tópico, tá? Mesma coisa da aula passada, as situações de aprendizagem 5 e 6 e habilidades a expressar algebricamente uma matriz, identificar uma matriz que representa uma situação problema. Isso são coisas que a gente está vendo em todos os exemplos, tá? E aí relembrando, bom, na aula passada vimos que matrizes são tabelas que possuem elementos dispostos em linhas e colunas, tudo bem? E cada elemento tem sua localização nessa tabela na forma de A e J. Né? Esse A e J é um elemento genérico, onde o I representa a sua posição na linha e o J a sua posição na coluna. Então, por exemplo, nessa matriz podemos ver que o elemento A32 é o número 8. Por quê? Ele está na terceira linha, ó, uma, duas, terceira linha, então ele está aqui, e ele está na segunda coluna, primeira, segunda coluna, então ele está aqui, é o elemento 8, o elemento A32, linha 3, coluna 2, o elemento 8. Tudo bem, gente? Saber identificar onde está o elemento numa matriz é imprescindível, tudo bem? Aqui falando um pouco sobre outros tipos de matrizes, tá? A matriz identidade, tá? Essa é uma matriz muito importante, a gente vai usar bastante. Matriz de identidade é uma matriz quadrada, né? Ou seja, tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, que possui todos os elementos da sua diagonal principal iguais a 1. E os elementos e os demais elementos são zero. Então, ó, pode ver aqui embaixo no exemplo que eu coloquei, que a diagonal principal ela é toda igual a 1 e os outros elementos são todos zero, certo? Lembra, diagonal principal, diagonal secundária. Diagonal principal, diagonal secundária. Tudo bem? Diagonal principal aqui, diagonal secundária. Então, e só uma coisa que eu queria falar sobre essa parte. Eu coloquei aqui sua lei de formação, A e J igual 1 se I for igual a J e 0 se I for diferente de J. Lei de formação vai ser o tema da nossa próxima aula. Tudo bem? E é um assunto muito importante porque é a partir dele que a gente vai conseguir montar matrizes diferentes, certo? Seguindo, a gente tem a matriz oposta, tá? Eu coloquei a definição aqui de matriz oposta porque tem que ficar registrada a definição, mas a gente não precisa se prender tanto a esse tipo de definição. É mais fácil a gente entender o que acontece na prática. Na prática, gente, a matriz oposta, ela tem obviamente, nesse exemplo eu peguei uma matriz 3 por 3. Ela também vai ser uma matriz 3 por 3, então são matrizes de mesma ordem. Mas a principal característica da matriz oposta é que cada elemento de uma matriz vai ter o seu valor oposto na outra. Por exemplo, aqui o elemento 1, 1, né? Nesse caso é 1.
Na matriz oposta, ele vai valer menos 1. O elemento menos 1 aqui, na matriz oposta, vai valer o oposto, que é 1. O elemento 9 vai valer o oposto, que é menos 9. Então, basicamente, uma matriz oposta é uma matriz que tem os mesmos números, só que com sinais trocados. O que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. Tá? Você pode observar isso aqui em todos os elementos aqui dessa matriz. Aqui, por exemplo, 14. Aqui virou menos 14. O zero é zero, né? Zero não tem sinal. Então o zero permanece. Mas, por exemplo, aqui o 5, menos 5 virou 5. O 7 virou menos 7. Então, a matriz oposta é uma matriz igualzinha, com os mesmos números, só que com sinais trocados. Tudo bem? Matriz transposta. Essa talvez seja uma das mais importantes, a gente vai usar bastante também. Tudo bem? Na matriz transposta, de novo, aqui eu tenho a definição, para quem quiser, se gosta de pegar essa definição mais teórica, certo? Mas basicamente o que acontece na matriz transposta é que o que é linha vira coluna. Então pode observar aqui, a gente representa a matriz normal por uma letra do alfabeto, né, uma letra maiúscula. E na matriz transposta, a gente vai usar essa mesma letra, só que com um Tzinho aqui, tipo elevado a T, sabe? Essa é como a gente representa uma matriz transposta. Então, matriz normal a transposta de A é A elevado a T. É só uma representação, tudo bem? E pode observar que essa matriz, por exemplo, ela tem duas linhas e três colunas. A transposta vai ser o contrário disso. Aqui ela tinha duas linhas, aqui ela vai ter três. Aqui ela tinha três colunas, aqui ela vai ter duas. Por quê? Porque na matriz transposta, linha vira coluna. Então olha só, a primeira linha não era 1, 5 e 4? Na transposta, esses vão ser os valores da primeira coluna, ó, 1, 5 e 4. Tudo bem? Segunda linha não é 3, 7, 0? A segunda coluna aqui vai ser 3, 7, 0. Exatamente nessa ordem. Tudo bem? Eu fiz um exemplo aqui um pouco mais detalhado. E isso é como apareceria um exercício, por exemplo. Calcule AT, né, que é a transposta de A, sendo que A é essa matriz aqui. Então, ó, na matriz transposta, linha vira coluna. Então, a linha 1 vai virar a coluna 1. Então, a linha 1 é 5 menos 2 e 7. Aqui vocês vão ver que vai aparecer a coluna 1 com 5 menos 2 e 7. E a linha 2 vira coluna 2. Então, 1, 0 e menos 4 vai virar coluna 2, 1, 0 e menos 4. Super difícil, não é verdade? Tem mais uma coisinha só sobre matriz transposta, que é uma característica muito peculiar, que é a matriz simétrica. A matriz simétrica acontece quando tanto a sua matriz original quanto a transposta são exatamente iguais. Então, por exemplo, eu peguei aqui a matriz A, 1, 2, 2, 1. Ela é simétrica. Por quê? Porque a transposta disso daqui vai ser exatamente igual a ela. Se eu pegar a linha 1, que é 1, 2, e transformar em coluna 1, virou 1, 2 aqui, que é exatamente o mesmo valor que eu tenho aqui, ó, na coluna 1 da matriz original. Se eu pegar a linha 2 da matriz original, que é 2, 1, e transformar na coluna 2, ó, vai virar 2, 1, que é exatamente a mesma coisa da matriz original. Então, matriz simétrica é aquela que tanto a matriz original quanto a transposta vão ter exatamente os mesmos valores nas mesmas posições. Tudo bem? Facinho, não é verdade, gente? Eu vou. Olha aí. Tá vendo? Já deu aqui. Nossa, 10 minutos. Até que foi rápido. De vídeo. Eu vou parar pra você tomar um copo d'água. E eu vou pingar um remédio no nariz porque deu pra perceber que tá zoado, né? Eu já volto. Voltei. Acabei de me tocar aqui, na verdade. Você que tá vendo essa aula, você não vai perceber que eu fiquei um tempo fora, né? Mas tudo bem. Vai tomar sua aguinha, aperta o pause qualquer coisa, e aí quando você voltar a gente continua. Eu queria aqui só, então, como eu já falei de todos os tipos de matrizes aqui, o próximo passo é trabalhar já as operações.
voltar aqui e falar de tudo rapidinho, né? Só para a gente passar de novo aqui pelos tópicos de forma mais rápida. Bom, então a matriz de identidade é aquela matriz onde a sua diagonal principal, tá? Ela é composta pelo elemento 1. Então só tem número 1. Os demais elementos são tudo zero, tá? Então é fácil de identificar uma matriz identidade, né? Toda vez que você olhar uma matriz que a diagonal principal é composta só pelo número 1 e o resto é tudo zero, essa é uma matriz identidade, tá? E aí lembrando, lei de formação, isso daqui é uma lei de formação, tá, gente? Isso daqui faz a gente conseguir definir a matriz. Então, na próxima aula a gente vai conversar sobre lei de formação, tudo bem? Depois a gente viu matriz oposta, que é uma matriz pensando nos números, né, sem considerar sinal, são exatamente iguais. Agora, o que vai diferenciar uma matriz de uma matriz oposta são justamente os sinais. Então, o que é positivo em uma vira negativo na outra. O que é negativo em uma vira positivo na outra. Então, uma matriz oposta é uma matriz exatamente igual a outra, só que com sinais trocados. Tudo bem? Sem problema até aqui. A transposta, o que é a transposta? É uma matriz que o que é linha vira coluna, né? Então, linha 1, 5 e 4 vai virar coluna 1, olha aqui, 1, 5 e 4. E linha 2, né, que aqui no caso é 3, 7, 0, vai virar coluna 2, 3, 7, 0. Então, matriz transposta, o que é linha vira coluna. Aqui é aquele exemplo que eu passei, né? Linha 1 vira coluna 1, linha 2 vira coluna 2, tá? Percebe que eu mantive os sinais, tudo, isso não muda, tá? Eu só transformo o que é linha em coluna, tudo bem? Se eu tivesse uma linha 3, ela ia virar coluna 3. Se eu tivesse uma linha 4, ela ia virar coluna 4, assim por diante, tudo bem? E aí a gente viu que é a matriz simétrica, né? Que é quando tanto a matriz original quanto a transposta tem exatamente os mesmos valores nas mesmas posições, tudo bem? E aqui eu vou deixar para vocês alguns exercícios, tá? Esses exercícios são exercícios do livro. Se você tiver o livro aí, dá para pegar, tá? Se você não tiver o livro didático, tira um print aqui. Qualquer coisa eu deixo um print também lá no Google Sala de Aula para vocês pegarem esses exercícios, tudo bem? Então, importante falar também que eu farei a correção desses exercícios na quarta-feira, na nossa aula do Google Meet, tá? Vai ser quarta-feira essa semana de novo, a Miriam ainda está resolvendo a situação dos horários, mas eu já pedi para ela para mudar para quinta, tá? Então da quarta-feira agora, depois de amanhã, eu estou postando esse vídeo na segunda-feira dia 6. Na quarta-feira dia 8, é isso? Terça 7, quarta-feira dia 8, das 10h30 ao meio-dia, tudo bem? Eu vou resolver esses exercícios e tirar eventuais dúvidas. Vamos começar então aqui com as operações com matrizes. Hoje a gente vai ver adição e subtração, tá? Bom, vamos lá. As operações de adição e subtração entre matrizes são bastante intuitivas, mas antes é necessário que uma condição seja satisfeita. Para realizar essas operações, antes é necessário verificar se as ordens das matrizes são iguais, ou seja, mesma quantidade de linha e coluna. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 matrizes. Tenho a matriz A, que é uma matriz 3 por 2, né? 3 linhas por 2 colunas. Tenho a matriz B, que também é 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Tem a matriz C, que é uma matriz 2 por 2, e uma matriz D, que é uma matriz 2 por 2. Tudo bem? Aqui eu posso fazer a operação de adição e subtração com as matrizes A e B e com as matrizes C e D. Eu posso fazer essas duas juntas e posso fazer essas duas juntas. Aqui, ó. Porém, não podemos fazer operações entre as matrizes A e C. Por exemplo, essas duas eu não posso fazer. Essa mais essa, por exemplo. Por quê? Porque elas têm números de linhas diferentes. As colunas até são iguais, ó, 2 e 2. Mas elas têm linhas diferentes, então eu não posso somar.
Eu só posso somar e subtrair quando esse númerozinho aqui, o número de linhas e de colunas, for exatamente igual. Os números aqui dentro da matriz, não me importa. O que importa para mim é tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, senão não dá para somar ou subtrair, tudo bem? E aqui, ó, eu coloquei um exemplo. Vamos considerar as matrizes. Então aqui eu tenho a matriz A e a matriz B, tá? A matriz A é uma matriz que tem 3 linhas por 2 colunas. A matriz B também tem 3 linhas por 2 colunas. Então eu posso fazer a soma, tá? E para calcular o valor de A e B, vamos somar os elementos que ocupam a mesma posição na matriz. Ou seja, eu vou somar o elemento que está na primeira linha na primeira coluna com o elemento na primeira linha na primeira coluna. Vou somar esse elemento aqui da primeira linha na segunda coluna com o elemento que está na primeira linha na segunda coluna da outra matriz. Então, quando eu digo que é bem intuitivo, é que a gente está somando 1 com 9, 3 com 5, 5 com 7, 9 com 6, 0 com 3 e 8 com 10. Então, eu estou somando os mesmos elementos que ocupam as mesmas posições, tudo bem? Olha aqui como ficaria. Então, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1 seria 1 mais 9. Então, aqui nessa posição vem 1 mais 9. Linha 1, coluna 2 com linha 1, coluna 2 vai ser aqui, ó, 3 mais 5. Então, todos vão ocupar as mesmas posições que eles estariam, tá vendo? Então, 5 com 7 vem aqui no 5 com 7. 9 com 6 vem aqui nessa posição, 9 com 6. Então, eles vão ocupar as posições que eles já ocupam nas suas respectivas matrizes. Só que como eu estou somando, eu estou juntando os valores. Então a soma de duas matrizes, aqui eu coloquei só a representação, a gente não precisa necessariamente fazer essa parte, se você quiser você já pode vir para a resposta direto, não é? Embora, como a gente está começando a trabalhar esses conceitos de matrizes, seria interessante você fazer essa etapa aqui, até para você já ir se adaptando a colocar cada elemento no seu devido lugar. Então, somando aqui, 1 mais 9 eu vou ter 10, 3 mais 5 eu vou ter 8, 5 mais 7 eu tenho 12, 9 mais 6 eu tenho 15, 0 mais 3, 3, 8 mais 10, 8. Super difícil, não é? Passei aqui para um exemplo de subtração. De novo, antes de fazer, eu preciso observar se as duas matrizes que eu estou querendo somar ou subtrair têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, nesse caso, tem. As duas são duas matrizes quadradas de ordem 2 por 2, né? Ou seja, duas linhas e duas colunas. Lembrando que matriz quadrada é aquela matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Tá? E para calcular o valor de C menos D, vamos somar os elementos que ocupam a mesma posição da matriz. É o mesmo esquema de antes. Aqui, no caso de subtração, gente, é bom vocês tomarem cuidado, porque, por exemplo, eu estou fazendo C menos D, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com o sinal, tá? Porque eu vou fazer 5 menos 7, ó. 5 menos 7. Então, 5 menos 7 é menos 2. Se fosse o contrário, se fosse D menos C, o resultado aqui seria diferente. Tudo bem? Então, observa bem, por isso que eu falo que é importante fazer essa etapa. Na soma, nem tanto, porque soma tanto faz eu fazer 1 mais 2 ou 2 mais 1, o resultado vai ser sempre 3. Né? Agora, na subtração, a ordem em que os números aparecem para mim aqui na subtração, elas fazem diferença, tá? Então, como eu estou fazendo C menos D, talvez seja interessante colocar essa etapa aqui, certo? Então, vou fazer 5 menos 7, 9 menos 3, e ele vai aqui nessa posição, 3 menos 5, 3 menos 5, e 6 menos 2, 6 menos 2. E fazendo essas operações, eu tenho 5 menos 7 vai dar menos 2, 9 menos 3 vai dar 6, 3 menos 5 também vai dar menos 2, e 6 menos 2 vai dar 4. E essa é a matriz resultante de C menos D. Tudo bem? Super difícil, gente? Tranquilo, né? Eu quero mostrar para vocês também hoje a multiplicação de um número real por uma matriz, né? E também é super simples. Talvez seja a mais simples de todas as operações que a gente vai ver hoje, né?
A multiplicação de um número real de uma matriz é dada multiplicando cada elemento dessa matriz por esse número. Então, por exemplo, aqui, o exemplo que eu peguei é 2 vezes esse I2, ou seja, uma matriz de identidade de ordem 2. Uma matriz de identidade de ordem 2 é uma matriz quadrada, onde a diagonal principal é composta por número 1 e os outros elementos são 0. Tá? Então aqui, diagonal principal 1 e 1 e os demais elementos são 0. Então estou fazendo 2 vezes essa matriz. Então eu vou pegar o 2 e multiplicar por cada um desses elementos. Então eu vou fazer 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 1. Olha aqui. 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, para multiplicar uma matriz por um número real qualquer, eu vou pegar esse número e multiplicar por cada elemento da matriz. Pode ser a matriz que for. Matriz 20 por 30, né? 3 por 8. Não interessa a quantidade de linhas e colunas. Eu vou pegar cada um desses elementos e multiplicar pelo número real que a gente está analisando. Tá? Lembrando que, como eu estou falando número real, isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Isso aqui pode ser uma fração, isso aqui pode ser um número decimal, pode ser um número negativo, tá? Então, eu coloquei um exemplo mais simples aqui para a gente entender o conceito, mas eu posso aplicar esse conceito para qualquer outro tipo de número real. Tudo bem? E aí, continuando, né, com a nossa matéria, para a próxima aula, a operação que veremos será, para a próxima aula, sim, para uma aula futura, né, será a multiplicação entre matrizes. Tá? Porém, essa será tema para uma próxima aula, por se tratar de uma operação mais complexa. Tá? Multiplicação de matrizes é um tema um pouco mais complexo mesmo. Inclusive, eu gostaria que vocês pesquisassem no Google ou no YouTube sobre esse tema, porque assim você já tem uma ideia do que a gente vai ver nas próximas aulas. Tudo bem? Seria muito bom mesmo que você fizesse isso, porque é um assunto difícil de explicar por aqui. Tá? Tanto que quando a gente explica em lousa, em sala de aula, gesticular, mostrar como a gente faz na ordem, é uma coisa assim que ajuda muito a resolver. E eu não sei se eu vou conseguir reproduzir isso por aqui, tá? E você também encontra esse conteúdo que a gente viu aqui hoje nas páginas 75 a 80 do nosso livro didático. E além dos exercícios que eu passei agora há pouco, que está no slide 10, gostaria que vocês fizessem também os exercícios 23, 25 e 26 das páginas 79 e 80 do livro. Certo? Aqui eu deixo para vocês o questionário da semana, vou deixar no Google Sala de Aula, tá? Mas se você baixou o PowerPoint, você consegue clicar nesse link e responder o questionário, tá? E chega, né? E espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa aula, que tenha ficado claro. Se ficou alguma coisa com dúvida, tenta rever esse conteúdo que eu passei hoje aqui. Não se esqueça que você sempre pode pesquisar mais informações no Google, no YouTube. Existem professores excelentes aí no YouTube dando aulas muito boas. Inclusive eu me baseio muito por elas para poder preparar isso aqui para vocês, tá? E é isso aí, gente. Deixei o questionário, deixei exercícios. Eu não vou propor atividade no Manga High hoje, porque a última semana que eu propus atividade, ninguém fez, tá? E eu sei que essas atividades no Manga High, elas ajudam muito, tá? Mas ninguém fez. Então eu vou ver se eu consigo repostar aquelas da semana passada, que ainda servem para essa semana. Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer ali, tá? Aquilo lá é uma plataforma muito da hora. Ela é paga por aí, a gente conseguiu de graça, graças aos parceiros de educação. Só que se a gente não der utilidade, se vocês não estão usando, eles não vão ficar gastando dinheiro à toa, vamos dizer, né? Então, vamos usar as ferramentas que a gente tem ao nosso favor, né? Conto com vocês. Beleza, meu povo? Feliz Natal. Olha o programinha de gravação aqui de novo. Olha, vai dar quase 25 minutos. Falta 15 segundos. Vamos conversar um pouquinho. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Como é que vocês estão? Eu tenho esse toque de tentar deixar as coisas redondinhas. Olha lá, 5.
4, 3, 2, 1. Tchau!